Bem, pessoal, para finalizar o nosso tema sobre erros aplicados a métodos numéricos, a gente vai falar agora sobre os chamados erros de truncamento, tá ok? Relembrando que a gente tem dois grandes grupos de erros, os chamados erros de arredondamento, que a gente já falou, que tem a ver com a forma como o computador armazena os valores calculados e dependendo da quantidade de memória disponível para poder armazenar um valor numérico, esse valor ele pode ser arredondado e perder informação. Isso é erro de arredondamento. Já o erro de truncamento, que a gente vai falar agora, tem a ver com a modelagem matemática que se faz do problema real. Uma vez que o erro de truncamento ele é inerente ao modelo construído e não à realização dos seus cálculos, o que é que a gente pode entender logo de cara? Que os métodos numéricos, de uma maneira ampla, eles são aproximações. Ele é uma representação numérica e não analítica de um problema real. Lembrando que a gente primeiro se preocupa em fazer uma modelagem matemática a mais fiel possível em relação ao nosso problema e depois, para fins de garantir agilidade e um resultado rápido dos nossos métodos, a gente tem que fazer uma aproximação numérica desse modelo matemático. E é nesse momento que surge o chamado erro de truncamento. Por quê? Porque a gente não tem como fazer uma aproximação de tamanho infinito de uma solução, de uma equação, um modelo analítico, certo? Explicando melhor, digamos que a gente queira obter a derivada de uma função em um dado ponto. Quando a gente tem essa derivada, a gente pode calcular, ou estimar aí uma reta que passa exatamente no ponto tangente que a gente está querendo analisar, e isso gera uma inclinação dessa reta em relação ao eixo, no caso aí o eixo t, certo? Só que isso é solução analítica. Se a gente fizer uma discretização, uma aproximação bem grosseira dessa derivada, o que a gente vai obter é essa segunda expressão aí, certo? Onde o meu dv dt ele passa a ser agora um ΔV ΔT, tá? E o que era uma diferença infinitesimal passa a ser uma diferença discreta. E aí qual é o problema disso? Olha a diferença da inclinação da minha reta original, a inclinação verdadeira, e olha a inclinação da reta aproximada, tá? Essa diferença na inclinação é que a gente se relaciona ao erro de truncamento, tá? Como é que a gente pode entender isso de maneira mais fácil? Desde que a equação matemática que a gente vai trabalhar, modelando o problema real, ele seja um polinômio contínuo e diferenciável no intervalo de valores que a gente quer analisar nossa função, a gente pode fazer uso das expansões em série de Taylor para representar de maneira numérica uma função analítica. Como é que a gente faz isso? Só relembrando, se eu tenho uma função f de x e eu quero obter o valor dessa função, só que em relação a um a, ou seja, eu quero obter o valor de f de x em relação a um a, que pertence também ao conjunto de valores x, o que é que eu faço? Basicamente, eu vou fazer essa expansão aqui, onde eu tenho os termos de ordem 0 até um termo de ordem n, certo? E aí expandido de maneira infinita, tá? Cada termo, ele segue essa configuração geral, certo? Onde n significa o grau do meu termo, e esse x menos a é o intervalo do maior e menor valor permitido, é a diferença do intervalo que eu estou trabalhando, certo? X seria o maior valor permitido e A o menor valor permitido no intervalo onde eu estou analisando a minha função, tá? Então, cada termo aqui, ele é exatamente gerado a partir dessa expressão geral. Termo 0, termo 1, termo 2 e assim por diante, tá? Na teoria, a gente poderia expandir a série infinitamente, só que na prática a gente não tem esse luxo. Então, o que é que acontece? Vai chegar um momento que esses três pontinhos aqui, eles vão se tornar um termo truncado, certo?
toda a expansão, o resto da expansão infinita, ele vai ser representado agora por um valor único, Rx n mais 1. Tá? A minha expansão vai parar no enésimo termo da série, e o que vier pela frente vai ser representado por R de x de n mais 1. Tá? Esse termo vai representar numericamente o nosso erro de truncamento. Tá bom? Como é que a gente pode obter ele de maneira mais simples? Pegando o gancho das séries de Taylor, o meu R de x, o meu R de x de n mais 1 vai ter essa forma geral. Tá bom? Então eu vou ter a derivada de grau n mais 1 da função f aplicado a um valor chamado QC, onde o QC ele tem que obedecer essa condição, que se é um valor médio, né? É um valor ali intermediário entre x e a. Tá? Eu pego essa derivada, divido por n mais 1 fatorial e tudo isso multiplicado pelo intervalo x menos a elevado a n mais 1. Tá ok? Na prática, para fim de facilitar o nosso cálculo, muitas vezes a gente vai atribuir o valor a para que se. De maneira mais simples, A entenda que é o menor valor permitido no nosso intervalo. Então seria o nosso xi, que eu vou falar mais na frente. Tá? Se a gente olha novamente a nossa expansão, tá aqui. Cada vez que aparecer esse termo x menos a, se eu pego esse valor e substituo por h, eu transformo a minha expansão original nessa expansão aqui, ó, certo? É a mesma expansão, a única diferença é que onde aparecia o x menos a, agora eu vou chamar de h, certo? Por que isso? Para facilitar também a representação do nosso erro de truncamento ou nosso resto da expansão. Tá? Dessa forma fica mais simples da gente entender o seguinte. Quanto menor o valor de h, certo? Quanto menor o valor de h, consequentemente, menor vai ser o valor de Rn. Tá? Isso aí é a primeira coisa que a gente já observa na equação. E a outra a informação que a gente pode deduzir facilmente é que quanto maior for o valor de n, menor vai ser o valor do nosso erro. Ou seja, menos significativo vai ser o erro de truncamento. Por quê? Porque eu estou aplicando agora derivadas de ordem superior, cada vez maior. Quarta derivada, quinta derivada, sexta derivada e assim por diante. Só que, muitas vezes, certo? A nossa expressão, a nossa função original, ela não vai permitir, por exemplo, que eu chegue num termo de derivada de grau 3 ou de grau 4, por exemplo. Tá? Por quê? Porque se eu estou, por exemplo, tendo como uma função analítica uma equação de segundo grau, a derivada de grau 3 vai ser igual a zero. Certo? Não existe essa expressão. Tá bom? Vamos entender esse conceito de uma maneira mais simples. Digamos que eu quero obter o valor de f de x mais 1 a partir do meu xi, certo? Eu vou fazer agora aqui a aproximação para o menor tamanho da expansão da série de Taylor, que seria aproximar a função f de x mais 1 do termo de ordem zero da expansão, que seria somente o meu f de xi. Tá? Na hora que eu faço isso, quem é o resto da minha expansão vai ser o meu R0, certo? Que vai ser igual a todo o restante da minha expansão. Só que pegando como gancho a nossa expressão geral aqui, ó, se eu tenho que o n vai ser igual a zero, então eu tenho a derivada de grau n mais 1, que seria 1, então eu tenho a derivada do primeiro grau, sobre 1 fatorial, a função aplicada ao QC, que no nosso caso vai ser o xi, tá? E h elevado a 1. Então, basicamente, o que eu tenho é que, de uma forma geral, o meu R0
vai ser representado por essa expressão. É óbvio que a gente está forçando a barra, a gente está dizendo que tudo isso aqui, que é uma expansão infinita, a gente está aproximando para esse valor. E é aí que surge também a diferença entre o valor real obtido da minha expansão e o valor aproximado, certo? Então, aí também fica mais fácil de entender de onde é que surge o erro de truncamento, certo? Não é só o fato da gente estar truncando a nossa expansão, como também a gente está truncando o nosso próprio resto da expansão, tá? Então, eu já teria dois erros de truncamento somados. O erro do próprio truncamento da expansão e o erro do truncamento do resto da expansão. De uma maneira bem simples, né? Como é que eu posso explicar o surgimento desse R0 dessa forma aqui, tá? Se eu estou querendo calcular o meu f de xi mais 1 a partir de um f de xi, o valor correto que eu queria calcular seria esse aqui. Só que na hora que eu faço a minha aproximação em relação ao termo de ordem 0, o que eu obtenho é basicamente esse valor. A diferença do valor que eu gostaria de ter para o valor que eu consigo calcular é exatamente o meu R0, certo? Por isso que o R0 ele toma essa forma aqui, ó. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a o meu H vezes a inclinação da minha reta, que no caso vai ser a primeira derivada dela. Beleza? Uma outra forma da gente entender, né, como é que a gente pode interpretar esse surgimento do R0 desta forma aqui, e aí já surge a ideia do que se, é o seguinte: essa inclinação aqui dessa reta que liga o ponto f de x ao f de x mais 1, certo? A inclinação ela tem essa representação aqui, né? Então vai ser o R0 dividido por H, tá? De uma forma geral, existe pelo menos um ponto sobre a curva original, onde nesse ponto eu vou ter uma reta tangente paralela à minha reta de aproximação, certo? Então, que ponto é esse? É um ponto médio entre xi e xi mais 1, que é o nosso QC. Por isso que a gente pode aproximar a nossa expressão geral para obter o resto da minha expansão, utilizando o valor, né, QC, que é um valor intermediário entre o limite inferior e superior do intervalo estudado. Tá bom? E aí, substituindo na nossa expressão o xi agora pelo QC, a gente obtém essa representação do resto da nossa expansão. Do mesmo jeito, à medida que nós vamos expandindo a série para termos maiores, né, representando a nossa expansão com 2 termos, 3 termos, assim por diante, o formato do resto da nossa expansão, ele também vai ficando um pouco mais elaborado. Então, o R0 vai ser igual à primeira derivada aplicada aqui C vezes H, o R1 a segunda derivada dividido por 2 fatorial vezes H ao quadrado, e assim por diante. Tá ok? O que é que fica claro aqui? Que o erro de truncamento ele tem a ver com tudo aquilo que a gente desconsidera para transformar uma modelagem matemática analítica numa modelagem matemática numérica, tá? E uma forma simples da gente
estimar o valor desse erro é aplicando o conceito de séries de Taylor, tá? Então, sempre que eu puder tentar aproximar uma função matemática analítica que representa um problema real a partir de uma expansão de série de Taylor truncada, eu consigo, dessa forma, calcular de maneira mais simplificada o erro da minha aproximação, tá? O grande problema é que muitas vezes a gente não consegue utilizar essa abordagem, mas o conceito de erro de truncamento eu espero que vocês tenham entendido de maneira simples, tá ok?